O papel de cada um de nós dentro de sua família. É possível se obter no Espiritismo a cura de uma doença grave? Porque, na maioria das vezes, só lembramos de Deus na hora difícil. A pandemia do coronavírus estaria ligada ao descaso com a natureza? É possível fazer pactos com espíritos maus? Momento Espírita volta a ser transmitido pela internet. Caminho de Damasco e Lar Meimei podem retomar algumas atividades. Ouvinte, muito bom dia. Hoje, domingo 27 de setembro, inverno de 2020. Iniciamos mais uma edição de Momento Espírita, 48 anos no ar. Agora são 11 horas e 32 minutos em Garça. Recomende o programa a amigos e familiares. Momento Espírita está no site da Uniradio para todo mundo. www.uniradio.com.br. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie sua mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é do ouvinte. Nossos contatos são os seguintes, todos com DDD 14. Telefone fixo 3471-0700. Celular 981-792405 e o WhatsApp 997-512397. Nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400.000, ou ainda nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais ao final desta edição. Nada resiste ao trabalho. Autoria de João Andrade Roosevelt Thiago. Um estudo sobre a importância que devemos dar ao trabalho como chave que nos abre infinitas possibilidades na vida. Nada resiste ao trabalho é mais uma obra da editora Solidum, já distribuída pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Se você quer concorrer ao sorteio de um exemplar do livro Nada Resiste ao Trabalho, ligue até ao meio-dia para um destes números. O telefone fixo 3471-0700, celular 981-792405 ou mande mensagem para o WhatsApp 997-512397, todos com DDD 14. Ganhou o livro no domingo passado nossa habitual ouvinte Fátima Araújo, residente em Garça. Esta é a apresentação número 2159 de Momento Espírita, 48 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora do programa. A apresentação de Juliane e Marco Antônio, e contamos com a colaboração do Mares na secretaria e com a participação da Sônia. Ligue agora e participe. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, neste período de isolamento social, por força de uma doença que se espalhou pelo mundo, a permanência de mais pessoas dentro de casa, muitas vezes, acaba agravando as relações de conflito. Se quisermos entender esse comportamento, vamos nos deparar com uma realidade que não gostaríamos de reconhecer. Todos temos imensa dificuldade de conviver, principalmente em família. Nesse aspecto, de uma maneira geral, ainda somos crianças, embora, como adultos, queiramos ensinar a criança a agir de modo civilizado. As dificuldades de relacionamento nascem do egoísmo e do orgulho.
Ninguém quer reconhecer seus erros e todos querem ter razão. Ainda somos incapazes de olhar para o outro como se ele fosse nós mesmos, com seus problemas e suas dificuldades. Ainda firmamos o pé em nossa própria opinião, como se ela fosse a única expressão da verdade, sem ouvir muitas vezes o que o outro tem a nos dizer. Muitos transtornos emocionais graves, que acabam afetando o equilíbrio orgânico, nascem da impossibilidade da gentileza e do diálogo dentro de casa, levando-nos a conflitos íntimos. No livro Sinal Verde, de 1972, através do médium Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz trouxe oportunas mensagens de reflexão para o nosso cotidiano. Entre elas, encontramos um recado muito simples do amigo espiritual, convidando a rever nosso comportamento dentro de casa, ao dizer o seguinte: preste atenção. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. A casa é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite seu lar com seus gestos de gentileza e de bom humor. Colabore no trabalho caseiro, tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus familiares quanto seus familiares precisam de você. E André Luiz termina dizendo: os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Você pode começar a mudar o ambiente de casa praticando atos de gentileza, como faria seus amigos. A princípio, os familiares vão estranhar se você nunca o fez, mas mesmo assim prossiga, dizendo para si mesmo que é por aí que você vai transformar o lar num reduto de paz e felicidade. A gentileza tem um valor espiritual enorme se ela é praticada com boas intenções. Ela não vai ajudar apenas seus familiares, mas será, sobretudo, uma forma de você alcançar seu próprio equilíbrio espiritual, elevando sua autoestima. Em um estudo da Universidade da Califórnia, a psicóloga Sônia Libomirsky pediu aos participantes que praticassem ações gentis durante 10 semanas. Todos registraram aumento na felicidade durante o estudo. Os que praticaram ações variadas, como se oferecer para ajudar a lavar a louça, fazer elogios ou segurar a porta aberta para alguém passar, registraram níveis mais altos e prolongados de felicidade, em comparação com quem repetiu sempre a mesma atitude com diferentes pessoas. Gentileza e boa vontade estão relacionadas à felicidade, e as pessoas que tentam ser mais gentis no dia a dia tendem a experimentar mais emoções positivas e se tornarem mais alegres, afirma a pesquisadora. O mecanismo que explica essa relação foi mais esclarecido por um estudo da Universidade Hebraica em Israel de 2005. Biologicamente, a gentileza está ligada ao gene que libera a dopamina, neurotransmissor que proporciona bem-estar. Espiritualmente, é uma elevada expressão da alma, contribuindo para o próprio bem-estar e para a paz em família. Momento Espírita. O rádio
é do ouvinte. Prezado ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Esclarecemos sempre que perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Eis as questões que selecionamos de nossos arquivos para o programa de hoje. Fomos buscar em nossos arquivos esta questão enviada por um ouvinte da cidade de Marília, que diz o seguinte: gostaria de saber se uma pessoa que tem uma doença grave pode ser curada no Espiritismo. Prezados ouvintes, promover curas de enfermidades físicas não deve ser a especialidade do Espiritismo, pelo menos para quem pratica a doutrina seguindo as diretrizes contidas nas obras de Allan Kardec. A doutrina espírita investe sim na cura da alma, visando ao melhoramento espiritual do ser humano, homem ou mulher. No entanto, é possível que, dependendo do caso, uma coisa esteja diretamente ligada à outra, ou seja, a cura física pode estar diretamente ligada à cura espiritual. Neste caso, uma cura pode acontecer no transcorrer de um tratamento espiritual. Nada de novo, porém. Jesus fez o mesmo e algumas pessoas puderam se curar diante dele. A medicina deve cuidar de nossa saúde. É para isso que ela existe. Deus deu ao homem a inteligência para cuidar de seus interesses imediatos, e a medicina surgiu como uma necessidade básica, que precisa ser respeitada e cultivada de maneira criteriosa. Embora nós, espíritas, recomendemos que a pessoa doente, mesmo com a ajuda indispensável da medicina, nunca se esqueça de se tratar espiritualmente, tanto no Espiritismo como em qualquer templo religioso sério e conduzido por pessoas idôneas. O tratamento espiritual não é uma alternativa, é o complemento do tratamento material. Quando lemos os evangelhos, vamos perceber que vários casos de cura estiveram presentes durante a curta missão de Jesus na Terra. É claro que nem todas as pessoas que o procuraram foram curadas. O que os evangelhos registram são apenas os casos em que de fato se verificou a cura. Mateus, no seu evangelho, afirma que Jesus não conseguiu curar em Nazaré por causa da incredulidade das pessoas, pois Jesus era de Nazaré e o povo, vendo que se tratava de uma pessoa muito conhecida naquela cidade, não acreditava na sua palavra. Foi daí que surgiu o conhecido dito popular: santo de casa não faz milagre. Acontece que os autores dos evangelhos, tanto quanto o povo judeu, viam nas curas de Jesus apenas um ato mágico ou milagroso que contrariava todas as leis da natureza. Mas somente obtinham certas curas aqueles que se identificavam com seu ideal de amor ao próximo e, dessa forma, mudando seus sentimentos, favoreciam o processo de restabelecimento do corpo. Todavia, Jesus não podia se satisfazer apenas com a simples cura do corpo, que mais cedo ou mais tarde morreria, mas sim com a cura do espírito imortal, que sobrevive à morte física. Um outro aspecto interessante dessas curas está no fato de que Jesus, em nenhum momento, afirmou que era ele quem promovia a cura. Pelo contrário, em cada caso em que a pessoa se via livre de uma doença, ele sempre dizia: a tua fé te curou ou a tua fé te salvou. Ora, isso equivale a afirmar que o processo de cura sempre parte do próprio paciente, um processo que vem de dentro para fora, ou seja, da alma para o corpo. É claro que com a ajuda de alguns fatores externos. No caso de Jesus, era ele mesmo que fornecia certos recursos fluídicos para estimular a defesa do corpo e seu restabelecimento. Mas a cura, efetivamente, era feita pelo próprio doente. Neste sentido, sim, caros ouvintes,
Muita gente relata episódios de restabelecimento de determinados males à medida em que foi participando de atividades do centro espírita, desde os estudos doutrinários até as atividades de acolhimento e assistência àqueles que procuram ajuda. Entretanto, sempre procuramos não fazer alarde de alguma cura obtida, pois isso não é o mais importante no Espiritismo. O mais importante, repetimos, é o fato de a pessoa compreender com mais profundidade os ideais de Jesus, de se engajar numa atividade que lhe servirá de sustentação moral e espiritual para enfrentar os problemas naturais de sua existência. E você pode telefonar agora mesmo e concorrer ao livro Nada Resiste ao Trabalho, autoria de João Andrade Roosevelt Thiago. Use o telefone fixo 34710700, o celular 981-792405 ou então o WhatsApp 997-512397, todos com DDD 14. E o mesmo ouvinte de Marília ainda pergunta: por que a gente só lembra de Deus na hora da dificuldade? Será que as pessoas vão à igreja somente para pedir proteção? Por que temos tanta dificuldade em melhorar nossa conduta? A condição espiritual de grande parte da humanidade ainda é o de uma criança rebelde. Somos verdadeiras crianças espirituais e nos contentamos com isso. No fundo, não queremos melhorar. Você já observou o comportamento da criança quando precisa dos pais? É o mesmo comportamento que nós, adultos, revelamos quando precisamos de Deus. Geralmente buscamos Deus quando o problema aparece e esquecemos de Deus quando o problema está resolvido. A partir daí, julgamos-nos autossuficientes. Em parte, esse tipo de comportamento veio sendo reforçado pelas próprias religiões ao longo da história. Elas sempre quiseram ter o homem na sua dependência e, por isso, acenavam com milagres e soluções mágicas para as horas difíceis, exigindo apenas adoração e completa submissão. Nós nos acostumamos à ideia de que a mera prática religiosa, como a de frequentar um templo, fazer orações e promessas, pedir socorro e milagres, eram suficientes para nos manter no caminho de Deus. Por isso, aprendemos a pensar que só esses momentos são importantes. Jesus, porém, veio combater essa hipocrisia ou aparente ignorância da nossa parte, afirmando que a verdadeira religião não está na boca, mas no coração. Não está nas celebrações religiosas, mas no caráter das pessoas. Não está em ir ao templo à procura de Deus, mas em trazer Deus no coração, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Não basta orar. Orar é muito pouco, é preciso fazer o bem. Não basta glorificar a Deus, chamá-lo de Senhor ou Todo-Poderoso. É preciso servir o próximo, que é tanto filho de Deus quanto nós. Não basta louvar a Jesus, é necessário atender às suas recomendações no dia a dia de nossa vida. Se não fizermos isso, não vamos mudar. Pelo contrário, vamos continuar cultivando uma religiosidade egoísta, servindo-nos de Deus sem servir aos propósitos de Deus. Há nos evangelhos uma parábola de Jesus muito apropriada para o entendimento desta questão. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, fiquei doente e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: mas, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos?
ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te visitar? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a estes pequeninos irmãos, a mim mesmo me fizestes. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 24 a 40. Questão levantada no grupo de estudos. Será que a vinda dessa pandemia, a Covid, que vem assustando o mundo todo, também não é fruto do descaso e da agressão ao meio ambiente? Esta, aliás, foi uma das conclusões do notável físico e ambientalista americano Fritjof Capra, que recentemente participou de um ciclo de conferências sobre o meio ambiente aqui no Brasil. Todos nós sabemos que a intervenção do homem na natureza vem sendo cada vez mais catastrófica e irresponsável, acarretando grandes problemas à humanidade, entre eles os relacionados às questões climáticas. Estamos vendo o que está acontecendo com as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Alguns anos antes da metade do século XIX, o mundo se viu ameaçado pela pandemia do cólera, doença infecciosa causada por uma bactéria que ataca o intestino humano e que acabou por tirar a vida de centenas de milhares de pessoas em vários países. Na época, ainda não existia a microbiologia, um ramo da medicina que estuda os micróbios. Mas mesmo assim, um médico inglês chamado John Snow descobriu que os germes da doença provinham da água contaminada. Na verdade, esse vibrião decorria da água poluída pelos detritos atirados aos rios pela população mal informada. Evidentemente que a notícia chocou e causou muito mal-estar na época, principalmente entre aqueles que não queriam reconhecer que eles mesmos eram os causadores da doença. Ninguém quer se sentir culpado de nada. A partir de então, com as medidas sanitárias tomadas pelas autoridades, foi possível ir contornando o problema, desenvolvendo-se programas adequados de saneamento básico nos diversos países. O que vem a ser isso, senão o desrespeito ao meio ambiente e o pouco caso com que se trata a natureza? E, infelizmente, nós só queremos usufruir da natureza, mas esquecemos o quanto deveríamos trabalhar pela sustentação do meio ambiente. O poder destrutivo do homem é muito grande. No Livro dos Espíritos temos várias questões a respeito da relação homem-natureza, principalmente nestes 2 capítulos, Lei de Conservação e Lei de Destruição, onde podemos ver a preocupação da espiritualidade ante o comportamento depredatório do homem em relação aos animais e recursos naturais em geral. Naquela época, ainda não existia a disciplina científica chamada ecologia. O Espiritismo, contudo, retomando a doutrina moral de Jesus, veio para nos ajudar a levar em conta que temos responsabilidade uns com os outros e, portanto, com a natureza, que é mãe de todos, pois pertencemos a ela. Mais do que nunca, conceber a existência de Deus, a imortalidade da alma e a reencarnação se torna necessário para que possamos compreender como os nossos atos e omissões podem interferir em nossa vida e na vida da humanidade. Sendo assim, acreditamos que a pandemia da Covid-19, como resposta ao que temos feito com a natureza e conosco mesmos, vem para nos ajudar a despertar para a realidade mais ampla da vida, para que saibamos que tipo de compromisso assumimos quando aqui reencarnamos. Quando lemos o livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, percebemos quanta implicação tem a vida de cada um de nós na condição geral da humanidade. Tudo na natureza é solidário, já disseram os espíritos a Allan Kardec. E isso quer dizer que nada acontece por acaso e que uma ação de irresponsabilidade social, como poluir a água e o ar, destruir florestas, matar os animais e as plantas, desconsiderar hábitos de higiene e principalmente de boa convivência, refletem imediatamente no equilíbrio geral do planeta,
contribuindo para que os problemas humanos se agravem, provocando inclusive a elevação de temperatura do planeta, um grande problema que vem desafiando a humanidade. Sabemos, por outro lado, que as doenças e as pandemias em geral, resposta concreta aos abusos e à negligência da humanidade, têm um papel importante no despertar das consciências, na mudança de hábitos e na busca da solidariedade para a solução dos grandes problemas que afetam o planeta. Assim, queremos crer que a Covid-19 tem o seu papel, a partir das pessoas que souberem fazer deste momento uma grande oportunidade de atuar pelo bem coletivo. E atenção, você ainda pode telefonar e concorrer ao livro anunciado, Nada Resiste ao Trabalho, autoria de João Andrade e Roosevelt Thiago. Use o telefone fixo 3471-0700, o celular 981-792405 ou então o WhatsApp 997-512397, todos com DDD 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita sobre o pacto com os espíritos. A palavra pacto quer dizer acordo. No pacto, cada parte fica responsável por algo que deve dar ou fazer a outra, constituindo-se assim numa troca de favores a ser rigorosamente obedecida. Havia na época de Allan Kardec um clima muito sombrio e imaginoso em torno da relação entre o homem e os espíritos. É claro, por falta de conhecimento. A concepção que se tinha dos espíritos não correspondia à nossa verdade, à nova verdade que a doutrina veio revelar em meados do século XIX, desmistificando a ideia falsa que se fazia dos espíritos. Os espíritos são apenas seres humanos desencarnados, do mesmo modo que nós, seres humanos, somos espíritos encarnados. Contudo, para muita gente ainda hoje, os espíritos são fantasmas perigosos, seres maléficos da sombra ou demônios que ameaçam e perturbam a vida humana. Isso sempre se evidenciou mais pelo fato de muita gente recorrer à magia negra como forma de prejudicar o próximo. A magia implicava num pacto em que o encarnado se valia do serviço dos espíritos em troca de favores que passam a dever-lhes. A ideia de pacto ou de acordo com espíritos que fazem mal estava ligada, portanto, a essas práticas mágicas que punham muito medo nas pessoas, passando a ser um assunto tabu na sociedade. Aliás, era uma forma de perseguir ou intimidar alguém de quem se pretendia alguma coisa. Muita gente, por falta de conhecimento, acaba sendo vítima do próprio medo. Diante dessa realidade, Allan Kardec trouxe duas questões para que os instrutores espirituais respondessem. São as questões 549 e 550 de O Livro dos Espíritos, que você pode consultar diretamente para ter informações mais detalhadas. Na verdade, o que pode existir entre os homens e os espíritos é o mesmo que existe entre os próprios homens, relações simpáticas ou interesseiras que podem uni-los para praticar alguma ação má. No entanto, Kardec esclarece que o mais importante na vida é a nossa conduta, são os nossos sentimentos e os nossos propósitos.
É isso que atrai os espíritos que se afinam conosco ou aqueles que querem alguma coisa de nós. Quem cultiva bons sentimentos e pauta por uma vida digna não precisa temer a aproximação da sombra, pois certamente já conta com sua autoproteção, além de serem ajudados pelos espíritos de bem. Desse modo, só o bem nos livra do mal. Só a prática do bem nos põe a salvo daqueles que nos querem prejudicar. Porque somos nós próprios que, a partir de uma reta conduta, nos defendemos do mal que, porventura, alguém pretenda contra nós. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve o Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30, aqui na Unirádio, sintonizando os 1060 kHz da emissora. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote aí o nosso e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Atividades do Caminho de Damasco. Em reunião da diretoria do Caminho de Damasco e do Lar Meimei, realizada nesta semana, começaram a se delinear algumas ações que poderão ser implantadas a partir do mês de outubro, com vistas ao retorno gradativo de algumas atividades com o público. Oportunamente, estaremos divulgando essas mudanças, reiterando a necessidade de tudo fazer para preservar a segurança e o bem-estar de todos que possam participar das atividades dessas instituições. No entanto, as reuniões virtuais, de segunda a sexta-feira, utilizando o aplicativo Google Meet, continuam acontecendo. Reuniões virtuais do Caminho de Damasco nesta semana. Amanhã, segunda-feira, é dia de palestra às 20 horas com Ademir Bardella sobre o tema do Evangelho Ajuda-te, que o céu te ajudará. Na terça-feira, às 19h30, iniciaremos a leitura do 3º capítulo do livro No Mundo Maior, de André Luiz. E na quarta-feira, no mesmo horário, estudos de iniciação à doutrina espírita. Quinta-feira, às 19 horas, Evangelho no Lar. Na sexta-feira, às 20 horas, temos também a leitura e estudo da obra No Mundo Maior, de André Luiz, e nesse dia estamos lendo o capítulo 11, cujo tema é sexo. Os integrantes desses grupos devem entrar no site www.caminhodedamasco.org. Os demais interessados, por favor, entrar em contato para pré-cadastramento no celular 997-020977. Atividades do Caminho de Damasco que não sofreram interrupção neste ano. Programa Momento Espírita, o Clube do Livro Espírita e a distribuição de mensagens a famílias enlutadas pelo Grupo Vida. Clube do Livro. O Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos seus associados mais um romance mediúnico. Trata-se do livro A Escolha de Samira, cujo enredo reporta-se ao século XVI, a partir de um casamento arranjado e de consequências desagradáveis para uma definição que vai depender da escolha de Samira. O livro está sendo lançado este ano pela editora IME. Se você quer fazer parte do clube e receber um livro por mês em sua casa por apenas R$ 18, entre em contato com a Luciane pelo celular 986 13 0905. Mesmo após o encerramento das refeições fornecidas pelo SESI, com quem o Lar Meimei estabeleceu parceria por 4 meses, a instituição continua atendendo a dezenas de famílias, fornecendo-lhes mensalmente cestas básicas. Por isso, continua aceitando doações de gêneros alimentícios, material de limpeza, produtos de higiene ou outros produtos que possam socorrer as famílias que estão passando por sérias dificuldades financeiras. Você pode entregar sua doação na Rua 7 de Setembro, número 42, ou telefonar para o 3471-0604, falar com ele. Por outro lado, o Lar Meimei agradece as doações que vem recebendo de vários colaboradores neste período de crise da pandemia, ainda bastante incerto. Não resta dúvida de que o Lar Meimei,
através de seus diretores e voluntários, sentem-se apoiados e incentivados pela comunidade de Garça neste trabalho de atendimento e, ao mesmo tempo, solidariza-se com o apoio e contribuição que as demais instituições assistenciais da cidade também vêm recebendo, numa demonstração de quanto é importante a participação direta da comunidade na solução dos problemas sociais. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após o programa Polícia Notícia, primeira edição, a Unirádio apresenta a mensagem 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando fatos, analisando mensagens de entes queridos desencarnados recebidas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca do Centro Espírita Caminho de Damasco, como todos seus demais serviços, ainda está suspensa por força da necessidade neste período de pandemia. Porém, como todo domingo, a Sônia, responsável pela biblioteca, retorna ao programa com a mensagem da semana. Bom dia. Ajustando o coração, qual se for um violino de luz incrustado à própria vida, Maria Dolores nos endereça o livro Coração e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vibrante de fé e elevação, a irmã que se dedicou a traduzir observações e vivências em melodias do sentimento, revela-nos a compreensão e a grandeza que se lhe assinalam as manifestações e cada página deste volume que mais se assemelha a um concerto da verdade em música de ternura e paz, amor e esperança. Imaginemo-nos desses modos instalados ante a ribalta da vida e ouçamos, através da leitura, o concerto de júbilo e renovação, beleza e encantamento que Maria Dolores, tangendo o próprio coração, nos oferece por festa de luz em nome do Senhor. Canção da Esperança. Sofres sob pressão de amargas crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasses por senda estranha e má. Mas, embora sem forças a que te arrimes, não te detenhas, nem te desanimes. Outro dia virá. Se caíste na estrada, ergue-te e lida. Trabalhar e esquecer é a grande lei da vida. Porque o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que chora, a quem luta e se cansa, eis que o mundo repete a canção da esperança. Outro dia virá. Olha o tronco podado, amplamente despido, o solo massacrado, o campo desvalido. Fita o charco onde está, mostram por fora a mágoa que os encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra. Outro dia virá. Desse modo, igualmente, alma querida e boa, carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor, é a suprema beleza. E nos diz pelo bem, de surpresa em surpresa, outro dia virá. Até semana que vem. Conforme anunciamos no início desta edição, passamos ao sorteio do livro Nada Resiste ao Trabalho, autoria de Jô Andrade Roosevelt Thiago, entre os ouvintes que nos telefonaram hoje durante o programa. E atenção que o livro sai para a ouvinte Elisa Maria de Almeida, residente aqui em Garça. Parabéns a Elisa, obrigado pela sua participação, e você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio durante esta semana, no horário comercial. E estamos encerrando mais uma edição de Momento Espírita. Muito obrigada, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos têm acompanhado nas manhãs de domingo aqui na Unirádio. E para encerrar a edição de hoje, convidamos você para ouvir conosco mais uma mensagem da espiritualidade na voz de Chico Xavier.
nossa. Senhor, ensine-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.